Peço aos reverentes colegas, membros do Instituto Nacional, que estão presentes. Vamos dar início à nossa sessão de celebração aos 170 anos de criação do Instituto dos Advogados Brasileiros. Gostaria de convidar para integrar a mesa, à minha esquerda, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem, Dr. Marcos Vinícius Constantino. Grande honra a sua presença, filho nosso que é, né? É a filha do Instituto. Uma alegria ter o presidente nacional da Ordem, membro do Instituto também, né? Chamo o doutor Felipe Santa Cruz Saletsky, presidente do Conselho Seccional da Ordem. Presidente da Caixa de Assistência do Advogado, Marcelo Oliveira. Essa assistente do lado de cá, porque do lado de cá vai sentar o nosso orador oficial, vai então uma cadeira mais, deixar a cadeira do doutor Roberto Grau, nosso queridíssimo ministro e orador oficial da Caixa. O desembargador Silvio Capanema, representando o Instituto dos Magistrados Brasileiros. Dentro desta casa, quando era advogado, foi juiz, agora que volta a ser advogado. Também representante do Conselho Brasileiro. Obrigado. Chamo também o presidente do colégio, o presidente do Instituto de Advogados, Antônio Luiz Calmon Teixeira. E o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, doutor Zé Horácio Oliveira. Esse é um dia de tantas alegrias. Anuncio que hoje tomou posse como membro do Instituto dos Advogados, membro efetivo do Instituto, o doutor José Horácio Oliveira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Seja muito bem-vindo, uma alegria ter você como membro do nosso Instituto. Espero que em algum momento também seja recebido na sua casa como membro do centenário Instituto dos Advogados de São Paulo. Pessoal, ficamos de pé para ouvir um o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte bave do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil,
pátria amada Brasil. Eternamente Deus esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos ossos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, Dona Prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro teus gestas estrelado, e diga o verde louro dessa fama, mas no futuro e glória no passado. As serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol e as mães gentil, pátria amada Brasil. Presença de praticamente todos os ex-presidentes do Instituto Advogados Brasileiros, com exceção de alguns que justificadamente não puderam comparecer. A presença do vice-presidente do Instituto Advogados do Rio Grande do Sul, do César Delegado de Almeida, muito obrigado pela presença. Dr. Adelso Bucinja, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, diretores da Ordem, Joaquim Luciano, secretário-geral, muito obrigado pela presença, colegas da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Francisco Amaral, meu caro amigo Francisco Amaral, presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem, nosso querido amigo Marcos Vinícius Cordeiro. Colegas de São Paulo, professora Rudolfista, presidente, Famoenos, Guindará com a sua palestra, muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria inicialmente de dar a palavra, sei que não é exatamente esse é o protocolo de uma cerimônia solene como essa, mas eu não posso deixar de pedir ao presidente do Conselho Federal que faça uma breve palavra a todos nós, como é o representante máximo da democracia brasileira, portanto, o presidente Marcos Vinícius, o microfone seu, gostaria muito de poder ter a honra e o prazer de ouvir. Presidente Fernando Fragoso, Instituto dos Advogados Brasileiros, que dirige com tanta eficiência e competência esse instituto, que deve ser ressaltado não apenas pelas belas páginas da história jurídica do Brasil, já escritas ao longo destas décadas, quase séculos. Mas deve ser ressaltado também, e principalmente, pela pujança do presente, pela vibração do momento atual. O Instituto, que coordenado e dirigido por Fernando Fragoso, cuida, no presente momento, do tempo presente, das questões jurídicas atuais
a partir de pareceres de todos os membros deste Instituto, densos, que contribuem decididamente, verdadeiramente, para o crescimento dos valores democráticos, para a consolidação do Estado Democrático Brasileiro. Portanto, comemorar, marcar e registrar os 170 anos do IAB significa reiterar o seu papel fundamental para a nossa Constituição Federal, para que possamos editar e edificar este grande edifício que é a democracia e que é também o Estado de Direito. Portanto, Fernando Fragoso, nesta noite em que comemoramos 170 anos do Instituto, sendo observado por Heleno Fragoso e tendo testemunhado há pouco um momento histórico de anúncio pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, de que o nome de Heleno Fragoso irá condecorar, irá homenagear o prédio e o espaço da Biblioteca Cultural do Instituto dos Advogados Brasileiros, de fato, transforma este momento em um momento histórico também, pelo tempo presente, pelo momento em que vivemos, além do passado histórico e glorioso desse Instituto. Faço saudação aos advogados presentes, aos colegas advogados, às pessoas do presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, e dos ex-presidentes do Conselho Federal aqui presente, Herman Assis Baeta, Seabra Fagundes, meu querido amigo Bernardo Cabral, relator da Constituinte. Por suas mãos tivemos e temos este belo projeto de nação que é a Constituição Federal, que neste ano comemora 25 anos e, portanto, deve ser celebrado. Já convido a todos no dia 1º de outubro, portanto, no primeiro dia do mês em que a Constituição completará 25 anos, iremos homenagear os constituintes e, em especial, Bernardo Cabral, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero também anunciar ao plenário que o Conselho Federal, por unanimidade de seus conselheiros, decidiu fazer uma sessão em homenagem ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Esta sessão, que não foi realizada no mês de agosto, por conta, evidentemente, da agenda do nosso presidente Fernando Fragoso, que estava ocupada na organização desta bela homenagem que se realiza na noite em que vivenciamos, mas que já agendamos para o mês de setembro, e neste momento já convido a todos que aqui se encontram, que também receberão oficialmente um convite do Conselho Federal, para que no mês de setembro possamos, no Conselho Federal, no plenário de nossa entidade, celebrar essa irmandade que iniciou como filiação, mas que agora é uma irmandade, uma junção de uma entidade filha com uma entidade mãe, mas que ambas têm esta obrigação, este poder-dever de juntas contribuirmos com o futuro do país. E quero também anunciar a todos que próximo ano realizaremos na cidade do Rio de Janeiro a Conferência Nacional dos Advogados desta gestão. Em outubro será realizada esta conferência. E para simbolizar, exteriorizar todo o apreço da Ordem dos Advogados do Brasil, a competência, a capacidade e a contribuição de todas as senhoras e senhores que compõem o Instituto, queremos dizer que o temário, a definição dos temas, a definição dos palestrantes, a definição das abordagens terá uma participação efetiva do Instituto, porque o nosso Fernando Fragoso será membro da comissão temária da Conferência Nacional dos Advogados. Através do Fernando Fragoso, o Instituto estará presente. E esta contribuição recíproca
de nossas entidades, já tive a oportunidade de enfatizar, Fernando Fragoso. O plenário do Conselho Federal está à disposição do Instituto para podermos debater aqueles temas que o Instituto considerar prioritários, para que possamos, com a legitimação constitucional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para o controle de constitucionalidade, podermos agitar no sentido de propor perante o Supremo Tribunal Federal medidas que venham a contribuir com a manutenção do Estado de Direito. E temos na mesa de honra deste trabalho o emérito ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Eros Grau, que, quando membro daquela corte, foi uma voz firme, uma palavra sempre presente na defesa da Constituição Federal, dos valores constitucionais e, portanto, demonstra a qualidade de todos os que aqui se encontram, e saúdo os magistrados presentes e os ex-magistrados que aqui se encontram na pessoa do ministro Eros Grau. Foi no dia 7 de agosto de 1843 que o imperador Pedro II mandou aprovar os estatutos do Instituto dos Advogados Brasileiros, que lhe foram apresentados por diversos advogados da corte. 3 anos após Dom Pedro II assumir o trono. Em um momento de muita agitação política em nosso país, liberais e conservadores disputavam o projeto do sistema eleitoral e se revezavam no controle do gabinete do Império. E neste momento o Instituto já é criado para contribuir, a partir de sua postura equilibrada, sensata e adequada, na interpretação das normas jurídicas com a estabilidade institucional do país. Aqui estamos para comemorar os 170 anos de fundação da Casa de Montezuma, também da Casa de Fragoso, da Casa de Maués, da Casa de Saboia, da Casa de Maria Adélia, da Casa de todas as senhoras e senhores que aqui se encontram. A Ordem dos Advogados do Brasil não poderia ficar ausente, e estamos presentes com diversos conselheiros federais que aqui se encontram, que saúdo nas pessoas dos conselheiros federais de Alagoas, Felipe Sarmento, da Bahia, André Godinho, e diretores do Conselho Federal, como Antônio Neildo, que é o nosso diretor tesoureiro. O Instituto dos Advogados Brasileiros foi e permanece sendo um defensor intransigente do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional e dos direitos fundamentais. História de resistência, bravura e, sobretudo, de coerência. Nasceu com a nação. Junto com ela temos momentos de luta e de glória. A história, meu querido presidente Fernando Fragoso, é um processo contínuo de recriação. Estou a cada vez mais convencido de que a responsabilidade de nossas instituições no cenário brasileiro transcende o papel que nós, advogados, desempenhamos como integrantes do corpo da justiça. Em todos esses anos, o IAB e a OAB caminharam juntas, servindo de paradigma à sociedade, colocando-se fora do jogo partidário, mas absolutamente engajada no aprimoramento da cultura jurídica e das instituições e em busca de ampliar direitos e garantias fundamentais e sociais. Quero registrar para verificarmos a qualidade das manifestações do Instituto. Quando o Instituto discute a crise do ensino jurídico, por exemplo, está tratando do aperfeiçoamento da cultura jurídica de modo concreto, efetivo e salutar para o nosso país. Quando editou recentemente o parecer sobre a disseminação da violência, também o parecer sobre o advogado profissional individual, também o parecer sobre a alteração da quantidade mínima de votos de membros de tribunais para declarar a inconstitucionalidade e a vinculação, absurda vinculação, indevida vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional, consolidada na PEC 33, esse Instituto, ele demonstra toda a sua pertinência, atualidade e toda a contribuição efetiva que continua dando ao nosso país. É preciso, nesse momento, presidente Fernando Fragoso, a nossa união para a republicanização do Brasil.
Assim o disse Rui Barbosa, quando ainda na Primeira República verificou que as eleições de nosso país não se davam de forma legítima e adequada. E nesse momento precisamos também de nossa união para uma reforma política em nosso país que atraia legitimidade às eleições, que afaste caçadores de campanha, compra de votos, abuso de poder, que traga liberdade de voto, que construa eleições limpas como imperativo necessário para a afirmação dos valores constitucionais. Pela reforma política é necessária a união de todas as senhoras e senhores nesta importante batalha que é também jurídica, que é também cultural da sociedade brasileira. Concluo estas breves palavras para dizer de todo o apreço dos cerca de 800 mil advogados do Brasil aos membros desse instituto, do qual faço a honra, tenho a honra, a satisfação de integrar a convite que fui ainda há 3 anos, e desde há 3 anos, pelo presidente Fernando Fragoso, integrar a Comissão de Direito Constitucional desse instituto e, portanto, fazer uma contribuição, ainda que singela, ainda que pequena, mas nesta contribuição dizer o quanto que este instituto ele é fruto da vivacidade, da inteligência de todas as senhoras e senhores. Vamos, como diria Drummond, vamos caminhar de mãos dadas, não nos afastemos. Muito obrigado. Eu decidi fazer uma homenagem a todos os ex-presidentes do Instituto há alguns dias atrás. Eu acho que é extremamente justo que todos os meus antecessores tenham reconhecido a sua participação, a sua atividade, o empenho que tiveram enquanto presidente da casa. Eu sei o que significa ser presidente do Instituto nesse momento. Momentos, às vezes, de bom companheirismo dos diretores, às vezes de muita solidão, de deliberações e de trabalho. São colegas presidentes que têm de ter reconhecida por mim, por minha diretoria, por nossos colegas, toda a sua atuação. Os últimos, diria, só fazendo 1970 para cá, né? O primeiro presidente, 72, né, presidente? 70 era Miguel Serra Fagundes. Que, com isso, eu deliberei outorgar aos ex-presidentes a medalha Montezuma, em reconhecimento precisamente da contribuição inestimável que esses presidentes deram à história do Instituto, à construção desse Instituto, até o momento que hoje chegamos, com a inauguração da nossa, achei eu, belíssima biblioteca. Espero que todos que ainda não viram a nossa biblioteca, que lá visitem o 2º andar. Queria corrigir o presidente Marcos Vinícius. Fernando Fragoso não vai ser o nome da biblioteca. Fernando Fragoso, segundo eu acabei de saber pelo presidente da Caixa, há poucos momentos vai ser o nome do Centro Cultural, que aqui é a Ordem dos Advogados presentes na biblioteca. Isso que me emocionou profundamente, né? Um pai que eu perdi já há tantos anos, aos 59 anos de idade. Que lutador como foi, né, para as liberdades democráticas, para a liberdade de manifestação do pensamento, todas as suas defesas, em favor dos presos políticos que ele fez, então, todos os testes, aliás, está por aí, Tércio Luiz e Silva também, um desses soldados, Marcelo Cerqueira, não sei se esqueço alguém, Roberto Jansen, não sei se está aí, alguns daqueles advogados daqueles momentos difíceis, né? Me lembrava do dia 4 de novembro de 1970, o presidente Miguel Serra Fagundes recebia aqui no dia seguinte Heleno, Jorge Tavares e Arnaldo e Augusto Sequim, Jorge Tavares, para virem dizer do sequestro que sofreram 48 horas antes pelas Forças Armadas, né, como advogados exercitando a defesa dos presos políticos. Foi dessa tribuna que ele contou tudo que ele sofreu naquele dia 1º de novembro até o dia 3 de novembro de 1970.
Eu gostaria então de convidar, agradecendo a esses presidentes, homenageando-os com muita alegria a cada presidente, gostaria de chamar o mais novo diretor da casa, doutor Eduardo Barbosa, que entregue ao mais antigo presidente a medalha Montezuma. Convido o doutor Biratan Cavalcante, nosso secretário-geral, pedindo que faça a entrega da medalha Montezuma ao ex-presidente Eduardo Serra Fernandes. Ao vice-presidente, convido o vice-presidente do Valviana para que entregue a medalha ao ex-presidente Carlos Henrique de Camargo Fraude. Convido a primeira vice-presidente, Tereza Cristina Pantoja, para que faça entrega da medalha otorgada ao presidente Ricardo César Pereira. Convido a doutora Leila Barbosa Borges Ribeiro da Costa, secretária desta casa, que faça a entrega da medalha otorgada ao presidente Aloysio Tavares Picanço, representado pelo seu neto Leonardo Fernandes. Convido o secretário Augusto Albuquerque Lobo, filho de um ex-presidente desta casa, lamentavelmente falecido, entregue a medalha ao neto de Benedito Calheiros Bonfim, Vinícius Bonfim. E também é membro do Instituto dele, a irmã. Já integra a Comissão de Direito do Trabalho dessa casa. Deve meu abraço ao presidente Bonfim. Doutora Dora Martins de Carvalho, nossa diretora, convido que venha fazer a entrega da medalha Montezuma ao ex-presidente Herman Espanha. Convido o secretário Carlos Roberto Schlesinger para que faça a entrega da medalha Montezuma ao ex-presidente João Luiz do Porto Pinhão.
Convido a diretora Esther Kozlovski, que faça a entrega da medalha Montezuma ao ex-presidente Marcelo Augusto de Licequeira. Esse aniversário ontem. Parabéns duplamente, presidente. Convido o doutor Diogo Tebes da Cruz, primeiro secretário desta casa, que venha fazer a entrega da medalha Montezuma ao presidente Celso da Silva Soares. Conseguiram notificar a ausência do presidente Sérgio Ferraz. Falei com ele ontem e hoje, está em São Paulo, não conseguiu vir. É uma pena, mas eu farei chegar na sua mão a medalha Montezuma. Caro amigo Sérgio Ferraz. Convido o doutor João Carlos Camargo Elba, diretor da obra, para fazer a entrega da medalha Montezuma, a doutora Maria Adélia Campeiro. Por fim, convido o doutor Vitor Fajala, vice-presidente desse instituto, para fazer a entrega da medalha Montezuma ao ex-presidente Henrique Cláudio Moraes. Deverei também entregar a medalha Montezuma aos parceiros da obra comum cultural desse instituto. O doutor Atílio Ramos esteve no Conselho Federal essa semana, está no Maranhão hoje, virá receber sua medalha aqui, daqui a 2 sessões. Faremos uma sessão especial para a entrega da medalha ao presidente Atílio Ramos, hoje conselheiro federal, presidente da Comissão da Verdade do Conselho Seccional e da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal. Reconhecemos também a participação importante do doutor Marcelo Oliveira, presidente da Caixa de Serviços dos Advogados, e peço a ninguém melhor do que Fernando Dumont que faça a entrega da medalha Montezuma, Marcelo Oliveira. E eu vou entregar a última medalha ao presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, presidente Felipe de Santa Cruz Scalese. Muita alegria, meu parceiro, na entrega do segundo andar desse prédio para a nossa utilização, para lá instalarmos a nossa biblioteca. Muito obrigado. Senhores, para a nossa alegria, Gáudio,
prazer, deleite, tenho o prazer e a honra de chamar à tribuna nosso orador oficial, nosso companheiro Roberto. Senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, um conhecido professor francês observou recentemente que os juízes devem fazer justiça. Eu discordei. Aos juízes, disse-lhe eu, aos juízes cumpre o ofício de aplicação da lei. Não, respondeu Pierre. Os juízes devem procurar a justiça. Se você chamar a decisão ou a lei de justiça, não, ele insistiu. Eu quero justiça. Pois então estamos perdidos, eu concluí. Nós nos conformamos, a sociedade toda, nós nos conformamos ao que decide o Poder Judiciário a fim de nos mantermos em estado de civilização, convivendo uns com os outros, convivendo em sociedade. Nada além disso. Não aceitamos decisões judiciais, a elas nos submetendo, porque sejam justas. Aquele que perdeu a disputa judicial entenderá sempre que a decisão foi injusta. Juízes produzem segurança jurídica para o bem de todos e, na ponta da linha, para o bem dos mercados. Não fazem justiça. Nós sabemos muito bem. Cá estamos, nesse final de tarde, para afirmar não vontade de justiça, que está além de nós, mas para afirmarmos vontade de direito. Agora, no entanto, não somente a reiteramos essa vontade, agora cá estamos especialmente pelos nossos 170 anos. Havia de ser outro de nós o orador desse momento, mas a vida tece tramas. Importa termos consciência disso, tranquilamente, esperando apenas que elas nos enlacem, essas tramas, com ternura. Os afetos da amizade nos colocam ao lado, como se de fato estivessem todos aqui agora, nos colocam ao lado dos membros do IAP na extensão de todo o tempo que esses 170 anos compõem. Somos contemporâneos de todos. Repito, somos contemporâneos de todos, na extensão de todo o tempo desses 170 anos. A medida do tempo repentinamente se esgarça e agora, nesse final de tarde, convivemos todos. A quem me perguntar amanhã aonde vim hoje, ou será ontem, direi que, ao final desta tarde, estive no Instituto. Estive com Teixeira de Freitas, com Heleno e Fernando, com Sobral Pinto, com o Seabra Fagundes, Miguel e Eduardo, com o camarada Emoré, o advogado Marcelo. Estive com eles, todos eles, durante todos esses 70 anos, na tarde de hoje, ou na tarde de ontem, amanhã eu direi. Há 170 anos praticamos o direito. Para isso fomos feitos, para praticar legalidade. No momento, esses 70 anos, porque esses 70 anos são
esse momento me incita à retomada dessa afirmação. Participamos da produção da segurança jurídica. Somos, nós advogados, também seus artífices, para o bem de todos e, na ponta da linha, para o bem dos mercados. Esta poderia ser a ocasião adequada para tentarmos delinear os espaços que nos pertencem e suas limitações, no que Tércio Sampaio Ferraz Júnior chama de espécie de, aspas, jogo sem fim. O direito, um jogo sem fim, no âmbito do qual a legitimidade somente poderia vir a ser avaliada se para tanto adotássemos um padrão externo. Sucede que estamos vivendo temporalmente dentro do sistema e de sua contingência fática, diz o professor Tércio, e somos incapazes, por isso, de assumir o posto de observadores neutros, capazes de uma visão histórica universal. Legalidade e legitimidade. Temas, meus amigos, temas de tertúlia que dispersaria nossa atenção, ocultando as angústias que hoje, aqui e agora, porque advogados somos, suportamos. Hoje, aqui e agora, advogados que somos, cumpre dizermos uns aos outros que são grandes os perigos dessa vida. Olha o Vinícius. Tanto maiores quanto mais estejam os juízes a exercer cada um deles suas vontades pessoais de justiça, sem compromisso com o direito. Perdoe-me, mas por conta dos nossos 170 anos, isso me permite afirmar: aos juízes cumpre o ofício da aplicação da Constituição e das leis, não o que com inusitada frequência, em especial os juízes dos nossos tribunais, andam a praticar. Cabe aqui, amigos, cabe aqui como uma luva a observação de Bernhard Reiters, professor alemão lastimavelmente pouco conhecido, a propósito do que denuncia a transformação constitucional gradual pela qual a República Federal Alemã vem passando nas últimas décadas. O Estado de Direito, fundado na divisão dos poderes, diz Reuters, vem se transformando em um Estado de juízes. E de tal modo que a incontrolada deslocação de poder do Legislativo para o Judiciário coloca-nos diante de uma pergunta crucial. Pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? A lei fundamental alemã, como a Constituição brasileira, a Constituição do Brasil, digo eu, submete os juízes à lei. Independência e submissão do Executivo e do Judiciário à legalidade são inseparáveis. A independência judicial é vinculada à obediência de cada juiz à lei e ao direito. Essas observações realmente cabem em uma luva aos nossos juízes. Direi mesmo, com a liberdade que 170 anos permitem, direi mesmo que aqui entre nós, de quando em quando, as coisas se passam como em uma canção da minha juventude, uma canção de Roberto Carlos, e sem saberem o que é direito, fazem as suas próprias leis. Não pode, no entanto, ser assim. Os nossos juízes estão vinculados pelo dever de decidir segundo e conforme o quanto o direito positivo determine. Juízes são servos do direito positivo. Advogados são artífices da aplicação do direito positivo. Juízes existem para aplicar o direito positivo
vale dizer, a Constituição e as leis, e demitem-se de suas funções quando se danam a decidir subjetivamente de acordo com o seu ou outro qualquer sentimento de justiça. Retorno a meu diálogo com Pierre Maher. Aos juízes, cumpre o ofício da aplicação da lei, não a busca da justiça. Por isso mesmo, posso dizê-lo abertamente agora, há 170 anos, por isso mesmo, de modo diverso de Manuel Bandeira, que estava farto do lirismo cometido, do lirismo bem comportado, por isso mesmo já não posso suportar calado princípios, proporcionalidades, razoabilidades e ponderações desaforadas, no sentido literal do termo, ponderações perpetradas pelo Poder Judiciário aqui e ali. Não estou a afirmar, notem bem, eu vos rogo, que não estou a afirmar que cada decisão judicial seja matematicamente previsível, pois a lei é abstrata e geral, há de ser interpretada e aplicada a cada caso. Isso não é nenhuma novidade. Um jovem jornalista alemão que na primeira metade do século XVIII escrevia na nova Gazeta Renana observou agudamente: a lei é universal. O caso que deve ser decidido através da lei é individual. Para submeter o individual ao universal é necessário um julgamento. O julgamento é problemático. O juiz também faz parte da lei. Se as leis fossem aplicadas por si mesmas, os tribunais seriam superados. Ademais, o direito não é uma ciência. O direito é prudência. É impossível, no mundo do direito, a construção de uma resposta exata para cada caso. O que logramos obter sempre é um elenco de respostas corretas. Muitas respostas corretas aplicáveis a cada caso. Um elenco de respostas corretas, no entanto, no quadro do que Kelsen chamava de moldura da norma e, mais recentemente, passamos a designar de moldura do texto e da realidade. Eles, contudo, se excedem. Os juízes, permitam-me cá entre nós, no bojo desses 170 anos, chamá-los assim, os juízes de Roberto Carlos se excedem. Por isso tenho medo. Tenho medo, em especial, dos tribunais. A substituição do controle da constitucionalidade das leis, que é seu dever, por controles de outra espécie, controles de proporcionalidade ou controle de razoabilidade, é diuturnamente experimentada em todas as instâncias. Proporcionalidade e razoabilidade, permitam-me insistir no óbvio, hão de ser atuadas apenas no momento da norma de decisão. Quando já interpretados o texto normativo e a realidade, o juiz decida o caso concreto. A norma jurídica é produzida para ser aplicada a um determinado e certo caso concreto, cheio, pleno de realidade. Essa aplicação se dá, e volto a raciocinar com Kelsen, que está mais do que nunca presente, ou devia estar mais do que nunca presente entre nós. Essa aplicação se dá mediante a formulação de uma decisão judicial, uma sentença, a chamada norma de decisão. Aí, a distinção entre normas jurídicas e norma de decisão.
esta é definida a partir daquelas. Pois bem, o que pretendo afirmar, e afirmo, é o fato de proporcionalidade e razoabilidade serem atuáveis única e exclusivamente no momento da norma de decisão. Não no momento da produção da norma. O juiz não pode dizer que isto que foi dito pelo legislador é ou não razoável. Ele só pode única e exclusivamente decidir, sempre de acordo com o que disse o legislador, para aplicar uma pena mais ou menos elevada. Aí sim, considerando a razoabilidade da consequência da norma jurídica posta pelo legislativo. Ainda que seja assim, e não obstante, os tribunais praticam na Alemanha e entre nós. Na Alemanha, como diz o Reuters, e cá entre nós, como ouso dizer eu, autorizado por esses 170 anos, os tribunais praticam cotidianamente os controles de proporcionalidade e razoabilidade das leis e seus preceitos, como se pudessem revogá-las, bem assim a própria Constituição, como se estivessem ungidos da função de corrigir ou aprimorar o legislador e, ao cabo de tudo, até mesmo o poder constituinte, sob os nossos olhos. E permanecemos calados, em silêncio, sem gritarmos que uma e outra proporcionalidade e razoabilidade são pautas de aplicação do direito que só podem ser atuadas no momento da norma de decisão. A verdade é que sua concepção como princípios abre uma janela imensa para que se passe a justificar toda e qualquer decisão em cada caso. Transgressões dessa e outras ordens têm sido reiteradamente praticadas entre nós, em especial pelos tribunais superiores. Estou inteiramente convencido, meus amigos, nos nossos 170 anos, de que nada distingue os princípios das regras de direito, que ou entendemos que os tais princípios são apenas uma modalidade das regras, ou tudo será perdido. Mas eu não vou me deter nesse ponto, nem mesmo para apontar a tolice que é afirmar-se que a violação de um princípio é mais grave do que a violação de uma norma, porque nessa afirmação está contida uma outra afirmação, ou seja, a de que princípio não é norma jurídica. Eu vou repetir. Se é certo que violar um princípio é mais grave do que violar uma norma, é porque, seguramente, um princípio não é uma norma. Isso nos leva, inúmeras vezes, à verificação de que a decisão fundada em princípios acaba por se caracterizar como uma decisão à margem do direito. Eu diria que isso é de uma gravidade imensa, porque a segurança jurídica estará sendo despedaçada no momento em que os tribunais se afastarem do rigor do direito positivo. Da absoluta incerteza da ponderação entre princípios, eu poderia citar um caso que certamente ficará na história do Supremo Tribunal, no qual foi apreciado um habeas corpus impetrado por um cidadão
que havia escrito um livro antissemita. E o tribunal se dividiu em duas correntes. 2 juízes lideraram cada uma dessas correntes. E ambos lançaram mão da regra da proporcionalidade para analisar a colisão da liberdade de expressão e da dignidade do povo judeu. Disso resultaram decisões inteiramente distintas, uma oposta à outra. Uma afirmou que a restrição à liberdade de expressão, provocada pela condenação da publicação de um livro antissemita, não é uma medida adequada, necessária e razoável. Não constitui, portanto, uma restrição possível permitida pela Constituição. O outro sustentou exatamente o contrário. Sustentou que a restrição à liberdade de expressão, decorrente da necessidade de coibição da intolerância racial e da preservação da dignidade humana, é perfeitamente adequada, necessária e proporcional, logo permitida pela Constituição. Eis aí, meus amigos, eis aí o que significa insegurança jurídica. Estou hoje aqui, aos 170 anos, para fazer a defesa do positivismo, senhor presidente. Apenas na afirmação da legalidade do direito positivo, a sociedade encontrará segurança e os humildes proteção e garantia de seus direitos. Retorno à indagação e à conclusão de Reuters, bem aplicável a nós. A pergunta: pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? A conclusão: o Estado de Direito, fundado na separação dos poderes, vem na Alemanha e entre nós, se transformando em um autêntico Estado de juízes. Além disso, desejo reproduzir, se me permitem, uma primorosa observação de Franz Neumann no Behemoth. Aspas. Um sistema legal que construa os elementos básicos de suas normas a partir dos chamados princípios gerais ou padrões jurídicos de conduta não é senão um escudo que oculta medidas individuais. É exatamente isso que não queremos. É exatamente isso que, enquanto advogados, não desejamos. E também enquanto indivíduos que convivem em sociedade. Temo seriamente que tudo isso me leve a um sentimento de medo. E eu diria, concluindo, não a primeira parte dessa minha exposição, mas os 2/3 dessa minha exposição, quase 3/4 dela, eu diria que por conta de tudo isso, eu sinto medo dos juízes. Sinto medo dos juízes que não nos proporcionam senão insegurança e incertezas. Perdoem-me se estou a repetir o que, permitam-me o tom bacharelesco, não posso fugir dele de vez em quando, o que escrevi a Lures, o que tínhamos, o que nos assistia, porque o direito moderno, a objetividade da lei, isso o Poder Judiciário aqui hoje agora de repente coloca em risco. Se bem que tudo isso talvez acabe quando começar a comprometer a fluência da circulação mercantil, a calculabilidade e a previsibilidade indispensáveis ao funcionamento do mercado. Talvez então, talvez seja isso que nós desejamos hoje, talvez então os juízes voltem a ser a boca que pronuncia
sem imprensa, sem televisão como um todo. Ou então será desordem, até que novos rumos nos acudam, até que as coisas históricas aconteçam. Não é apenas isso, no entanto. Os nossos 170 anos estão inseridos na atualidade que está nas ruas. Os movimentos de hoje são um grito trancado em todas as gargantas, grito que de repente explodiu. Em outro momento, certo temor político tomou conta da classe média. Havia medo. Não importa enveredarmos pela análise das razões desse temor. Era como se a classe média, essa que manobra ou ao mesmo tempo é massa de manobra, era como se a classe média sentisse medo político. Agora é diferente. Agora é a afirmação da ética que aqui e ali, em movimentos isolados, nos motivos imediatos que os inspiram, grita bem alto. Mais alto ainda por conta das redes, dos Twitters, dos Facebooks e outros meios informáticos que meu neto conhece muito bem. Nenhum medo político nos afeta agora, aparentemente. Pretendemos apenas, aparentemente, afirmar a moralidade. Volto às origens romanas, senhores. Honeste vivere sum quic tribuire, nemine ladere. Se eu pudesse explicar aos jovens que é exatamente isso que eles deveriam exigir, eles diriam, estou certo de que seria assim. Eles diriam, é isso aí, cara, é isso aí. Não é porém, hora de pretendermos nos gabar por eventualmente, se isso for mesmo real, por eventualmente sabermos mais do que os jovens, o que é natural. Ao cabo de tudo, um tanto mais de compreensão da realidade, o perecimento da juventude haveria de nos legar. A serenidade que a idade mais antiga instala em nossos olhares traz à minha lembrança a simplicidade em Fernando Pessoa. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Em outra ocasião, dirigindo-me aos mais moços, eu disse a eles que, se me pedissem uma lição, eu tentaria ensinar-lhes a humildade, a simplicidade. Sermos simples como os regatos que deslizam desde o alto da montanha, entre seixos, gravetos e torrões de terra. Simples como o olhar dos animais pequenos sob a proteção materna. Assim, sob essa ternura, proponho olharmos os jovens que gritam nas ruas. Essa gente com jeito de neto, gente que somos capazes de compreender mais do que os nossos filhos os compreendem. Meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, nesses nossos 170 anos, lembrando Brecht, rogo unicamente que, ao chegar o tempo do homem, amigo do homem, os descendentes dessa gente jovem que grita nas ruas, os descendentes dessa gente venham a pensar em nós com simpatia. Muito obrigado. Amigos, eu estou prestes a encerrar essa cerimônia. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiramente aos funcionários do Estatuto dos Advogados Brasileiros. Os funcionários têm sido
indispensáveis para a realização das obras que estamos realizando, biblioteca, bibliotecária, funcionários dessas cerimônias desses dias têm sido incansáveis, sem pensar em hora, horário, enfim, esforço pessoal. Nós que eu deixo aqui consignado meu agradecimento, meu reconhecimento aos funcionários, aos diretores da casa, igualmente, muito têm me auxiliado na preparação desse evento, tanto trabalho, tanta alegria nos dá. Convido todos para amanhã de manhã retomarmos as nossas conferências com o professor Aldovinha, que está seguido de 3 outras palestras. Na sexta-feira, à tarde de amanhã, teremos 2 grandes penalistas, um processualista penal, outro penalista, o professor Geraldo Prado e o professor Juarez Tavares. Na sexta-feira teremos a alegria de ter aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, às 3 horas da tarde, ministro que tanto nos orgulha, tanto nos envaidece, membro desta casa, e o brasileiro, um jurista autêntico que há muito faltava no Supremo Tribunal Federal, devo dizer, porque é com extrema gratidão que receberemos aqui no Roberto Barroso, nos seus primeiros dias de atividade do Supremo Tribunal Federal, ele que nos vai conceder uma palestra na tarde de sexta-feira. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, nos convida para um coquetel subsequentemente a essa sessão. O coquetel será realizado no 4º andar do prédio da Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que estão todos convidados. O prédio da Ordem dos Advogados do Brasil fica a cerca de 50 metros daqui, saindo desse prédio, dobrando-se a calçada pelo lado direito, é o último prédio desta rua, desta avenida Marechal Câmara do lado esquerdo. Não precisa atravessar a rua, estamos a 50 metros do prédio da Ordem, e lá no 4º andar seremos recepcionados pela direção da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, cuja parceria, mais uma vez, se exterioriza com essa calorosa, essa carinhosa recepção que irá nos proporcionar daqui a poucos momentos. Muito grato a todos pela presença e vivos